Eu fui sortudo o suficiente para morar em uma casa grande quando eu era criança. Minha casa tinha um cômodo lateral nos fundos do primeiro andar que não era inteiramente ligado à casa principal, como um cômodo no quintal. Meus irmãos chamavam de segunda sala de estar porque era basicamente isso mesmo. Tinha uma velha poltrona reclinável, uma mesinha e um sofá de tamanho grande, alto e antigo. É isso, a gente quase nunca sentava lá. Uma manhã acordei doente e falei para minha mãe. Ela me disse para tirar o dia de folga da escola e ficar em casa. Meus irmãos tinham que ir para a escola e meus pais para o trabalho, então significava que eu tinha a casa só para mim. Deitei na cama por algumas horas, até por volta das 10h30, quando ouvi passos vindo do primeiro andar. Não pensei nada a respeito no começo, apenas presumi que talvez minha mãe tivesse atrasada para o trabalho como ela fazia às vezes. Eu precisava de algo para comer de qualquer maneira, então me levantei e desci as escadas para a cozinha. Cheguei a cerca de 1 metro na frente da porta da minha cozinha quando cruzei os olhos, não com minha mãe, mas com um homem alto vestindo roupas esfarrapadas e rasgadas. Eu estava paralisado de medo. Eu apenas fiquei parado, foi apenas por alguns segundos, mas parecia que horas se passaram. O cara apenas ficou parado ali e me observou também, sem expressão, imóvel. Eu finalmente consegui me livrar do choque e saí correndo para o meu quarto lá em cima. Eu não o ouvi me seguindo, mas eu entrei no meu quarto e tranquei a porta colocando uma cômoda na frente dela. Sem hesitar, peguei meu telefone e em vez de ligar para a polícia como eu deveria ter feito, liguei para minha mãe. Gritei ao telefone dizendo a ela que alguém estava em casa tentando me matar. Ela me disse para não sair do meu quarto por qualquer motivo e chamar a polícia, então eu fiz. 15 minutos depois a polícia finalmente apareceu. Como eu pude ver pela janela do meu quarto, eu os vi entrar em casa antes de sair do meu quarto para correr até eles em segurança. Contei-lhes tudo o que aconteceu. Eles fizeram uma busca rápida na casa e não encontraram nada, nem uma única pessoa, janela ou porta quebrada. Meus pais chegaram em casa logo depois e ficaram furiosos porque o cara não tinha sido pego. Eu também estava extremamente nervoso com a situação, mas também aliviado por estar vivo. A polícia começou a arrumar suas coisas, mas quando um dos últimos policiais estava saindo, ele notou umas sacolas de mercado comum saindo debaixo do nosso sofá. Era aquele sofá na sala ao lado que ninguém nunca usou e raramente íamos naquele cômodo. Encontramos centenas de sacos de lixo e comida velha e já começando a apodrecer debaixo do sofá, junto com alguns de nossos itens pessoais, como lenços umedecidos, garrafas e até encontramos um saco de urina. Quem quer que fosse aquele homem na cozinha, estava morando debaixo do nosso sofá há semanas. O fato de que ele nunca ter feito um único barulho lá embaixo só me deixa perplexo. Nós desde então limpamos aquele cômodo esquecido nos fundos da casa e o transformamos em uma copa com cadeiras de madeira para que mais pessoas não pudessem entrar e encontrar moradia gratuita. Eu vou para a faculdade em alguns meses, então não terei que viver com medo de que o incidente aconteça novamente, mas ainda penso nisso toda vez que acordo de manhã e vou à cozinha buscar meu café. Embora não pareça que isso aconteceu há um bom tempo atrás, provavelmente mais de 10 anos. Eu estava nos últimos anos do ensino médio e estava sozinho em casa. Meus pais estavam em um casamento que exigia que eles ficassem em um hotel e meu irmão trabalhava no turno da noite. Naquela época, minha família morava em uma cidade muito conhecida da costa leste, dentro de um bairro operário que estava começando a decair em segurança e desenvolvimento. Quando ainda era adolescente, eu era um pouco solitário, não era um nerd na escola, nem nada do tipo. Era um cara grande que tinha amigos e ia em encontros, mas naturalmente introvertido, então apreciava sempre o raro tempo sozinho que tinha. Neste fim de semana, estava ansioso para participar da minha rotina normal em minha casa vazia, jogar PlayStation na grande televisão da sala, pedir um jantar tarde da noite e assistir Dragon Ball que havia alugado em fita VHS. Então, por volta das 2 da manhã, adormeci no sofá com meu velho cachorro Ted.
Ted era um velho Beagle e estava em nossa família há cerca de 8 anos. Ele era quieto e tranquilo e passava o tempo implorando por comida e dormindo. Ao contrário da maioria dos Beagle, Ted nunca uivou, ele ficava mais do que contente em descansar a cabeça no meu colo e passar a noite lá, dormindo. De qualquer maneira, era cerca de 1 da manhã agora e acabei de terminar a última fatia de pizza. Já estava começando a cochilar no sofá e ouvi um estrondo vindo do beco dos fundos. Não pensei muito nisso. Quem já morou na cidade movimentada, sabe que barulhos acontecem a toda hora da noite. A cabeça do Ted se levantou do meu colo rapidamente e os pelos das costas dele se arrepiaram. Ele sempre foi um pouco arisco, então eu o acalmei e comecei a cochilar novamente, mas não mais do que 2 minutos depois, ouço outro estrondo. Ted fez algo que nunca o vi fazer antes, pular do sofá e correr como o vento em direção à porta que leva ao porão. Latindo e rosnando como um cachorro com o dobro do tamanho dele. O olhar em seu rosto me lembrou de um pastor alemão pronto para defender seu território. Eu nunca o tinha visto agir assim antes, o que fez minha adrenalina se elevar e fiquei em total alerta. Por cima dos latidos do meu cão, agora, podia ouvir uma batida persistente vindo de baixo. Havia uma porta raramente usada no porão que dava no nosso beco dos fundos da casa. Era velho e enferrujado e difícil de abrir mesmo com chave e fazia muito barulho. De repente percebi que alguém estava tentando entrar na minha casa pela porta do meu porão. Para quem não viveu em um bairro ruim, geralmente é de conhecimento geral que se alguém tentar entrar em sua casa, e desistir depois de perceber que a porta está trancada, ele provavelmente só queria roubar suas coisas, mas se alguém está tentando entrar persistentemente em sua casa, apesar da porta estar trancado, bem, eles querem que você saiba disso, não se importam e provavelmente querem muito mais que pegar algo e sair. Eu corri escada acima imediatamente para pegar um pesado bastão de beisebol de madeira que eu mantinha debaixo da minha cama para situações como esta, então eu desci para o meu porão. Eu provavelmente deveria ter corrido, mas eu era um adolescente alto e atlético e um pouco confiante demais. Eu não tinha para onde ir enquanto descia as escadas para meu porão. Ted passou por mim com a velocidade e agressividade de um cachorro com metade de sua idade. De repente ouço uma voz de homem balbuciar sons de espanto, as batidas pararam. Eu não chamei a polícia ou qualquer outra pessoa, o que provavelmente foi a coisa mais idiota que já fiz, apenas sentei-me no cômodo de frente à porta para o porão o resto da noite com o bastão na mão. Meu irmão voltou para casa naquela manhã e eu contei a ele o que havia acontecido. Ele foi para a porta do porão para dar uma olhada, e quando ele deu um puxão para abri-la, a porta inteira caiu. Esse maluco estava a um bom empurrão de entrar na minha casa, mas o velho Ted o assustou. Tenho certeza que aquele cachorro gordo e preguiçoso salvou minha vida. Quando conto a história para as pessoas, elas descredibilizam o terror da história julgando que o cachorro fez o que deveria fazer normalmente, mas posso dizer que Ted nunca latiu ou se moveu tão rápido em sua vida, era quase como se ele conhecesse a urgência, como ele soubesse que aquela porta não resistiria às más intenções de quem estava tentando entrar. Há alguns anos atrás tivemos que sacrificá-lo porque ele simplesmente não tinha mais condições de viver, já não conseguia mais se alimentar sozinho, diversos problemas devido à idade. Antes da injeção tive um momento a sós com ele, mas agradeci uma última vez por sua amizade e pelo que ele fez naquela noite. Neste ponto eu sou um homem adulto, com esposa e filhos, mas estou convencido de que nada disso teria acontecido sem o velho Ted. Eu tinha cerca de 13 anos na época da história, ainda moro nesta casa e ainda não sei o que era isso. Uma tempestade tinha acabado de começar e devido a nossa área ser propícia a tornados, eu sempre dormia no andar de baixo no quarto do meu pai só para estar seguro já que eu tenho o sono pesado. Era por volta de 00:45, eu estava deitado assistindo YouTube no meu celular para passar o tempo enquanto a chuva caía forte no telhado de casa, ouvi o barulho alto do carro do meu pai parando na entrada da garagem. Eu morava em uma cidade pequena e todo mundo se conhecia, e ele era o único com um carro com aquele motor forte no bairro.
Presumi que ele iria direto lá para baixo para dormir, já que ele tinha trabalhado a noite toda, e então eu peguei minhas coisas e meu cachorro e sentei na beira da cama esperando. Depois de esperar por alguns minutos, acabei caminhando até a janela que dava diretamente para a entrada da garagem. Por esta janela eu podia ver toda a entrada de automóveis, então não havia como nenhum carro na entrada não ser visto, mas não havia um carro, não havia nada. Eu achei então que havia apenas confundido com o som de um carro passando pela avenida próxima, e o som era parecido. Lembrei então que meu pai também disse que ele só estaria em casa por volta das 2 da manhã. Então, caminhei e sentei de volta na cama, mas quase imediatamente, percebi que o som baixo do carro ainda ligado nunca saiu da garagem. Eu estava assustado, mas sabia que às vezes pessoas estacionam aleatoriamente em torno das casas para checarem endereços ou mensagens. Alguns minutos se passaram e eu ouvi a tosse do meu pai na garagem. Pensei que ele estava em casa e fiquei aliviado porque a tempestade estava começando a ficar cada vez mais forte, mas só me assustou mais quando percebi que nunca ouvi a porta da garagem abrir. Eu estava com muito medo de olhar pela janela novamente, e então esperei alguns minutos se passarem. A chuva agora caindo mais forte na casa, com trovões e relâmpagos ficando cada vez mais altos. Eu ouvi a voz do meu pai chamar meu nome baixinho. Nesse momento em que percebi que havia alguém em minha casa ou algo, eu congelei de medo. Ouvindo, eu me virei e olhei para meu cachorro, percebendo seu olhar confuso em minha direção como se ele não tivesse ouvido nada. Eu lentamente sentei de volta e apenas nos deitamos quietos. Tentei me manter acordado, mas eventualmente, pelo cansaço e a adrenalina ter passado, dormi. Acordei às 4 da manhã. Imediatamente corri para a janela e vi o carro do meu pai. Então corri escada acima, contei-lhe tudo o que tinha acontecido. Não acredito em fantasmas, nem nada do tipo, mas sabia de uma coisa: algo havia chamado meu nome. Aquele não era meu pai naquela noite. Não consigo deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse subido aquelas escadas e seguido a voz. Não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite, mas não consigo evitar, não me sinto confortável em minha própria casa desde então.